Oi pessoal, o Livro Aberto está começando, o programa dedicado ao catálogo da editora da UFSC. E hoje a gente vai falar sobre 2 livros desse catálogo. Um deles é Histórias na Ditadura, de Annalice Branquer e Reinaldo Lon. Isso no primeiro bloco. No segundo bloco a gente vai tratar de Ética e Experimentação Animal, da filósofa, professora de filosofia da UFSC, Sônia Filipe. Então a gente começa com a Ana, não é? Ana, esse projeto ele foi desenvolvido no ano passado em função dos 50 anos do golpe, é isso? Exatamente. Em 2014, né, se completou 50 anos que o golpe foi dado. E o golpe se prolongou por mais 21 anos, né? Então aqui a gente está tratando do golpe, da implementação do golpe e da durabilidade do golpe, né? Entre 1964 e 1985. Como é que surge essa proposta de fazer esse trabalho? Tem algum motivo especial? Tem. Além, claro, da própria data, mas... Esse é o 4º volume que a gente tem sobre a história de Santa Catarina. Nós temos 3 volumes anteriores, inclusive publicados pela editora da UFSC, né? A ideia desse 4º volume é em função dos 50 anos do golpe. Só que a gente começou a pensar em 2012, nós começamos a pensar, o Reinaldo e eu, o Reinaldo é professor da UDESC, eu sou professora do Colégio de Aplicação da UFSC. O Reinaldo e eu começamos a pensar um livro que trabalhasse como o golpe foi recebido em Santa Catarina, nos mais diferentes setores da sociedade, e como o golpe perdurou em Santa Catarina, né? Aí a gente começou bem, temos que organizar um livro. Fizemos um levantamento de historiadores, porque é um livro, com o perdão da palavra, né, de delimitação de território. É um livro de historiadores, tem 2 exceções, mas são historiadores que escrevem. E a gente começou a pesquisar nas dissertações e teses de várias universidades de Santa Catarina, os professores que tinham essas pesquisas, né? Pois é, você mencionou o fato de que você é professora do Colégio de Aplicação, historiadora da UFSC, e o Reinaldo da UDESC, mas o projeto ele abrange outras universidades, inclusive universidades de outras cidades do interior do estado, Sim. né? A ideia é que ele tem essa abrangência, ele é transinstitucional, né? Mas, ao mesmo tempo, centrado em Santa Catarina. Quer dizer, a ideia é a história É daqui. Santa Catarina, é Santa Catarina. Inclusive, no prefácio do professor Rodrigo Pato Samota, que é da Federal de Minas Gerais, ele acentua isso, de como seria importante que historiadores do Brasil inteiro organizassem livros como esse, tipo, como é que foi a ditadura no Acre? Tal lugar. Geralmente a gente estuda São Paulo, Rio de Janeiro, que são o centro, né? Um pouquinho Belo Horizonte, um pouquinho Recife, um pouquinho Salvador, mas fica concentrado como é que foi a ditadura São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. É verdade. E a ditadura aconteceu no Brasil inteiro, né? Vocês não só dão quer dizer, tem essa pegada local, regional, né? Mas também, ao trabalhar regionalmente, abordam diferentes temas, aspectos às vezes também ausentes, né, da historiografia pouco usual, trabalhados, claro. né? Eu acho legal esse olhar transversal, quase, assim, para essa Apesar história. de ser uma história aqui de Santa Catarina, evidentemente que ela está imersa na conjuntura nacional e latino-americana. Sim. E com temáticas que não foram abordadas na historiografia no eixo Rio-São Paulo. Por exemplo, a questão da infância. A professora Silvia Arendt, que é professora da UDESC, tem um capítulo tratando como é que a ditadura tratou ou não tratou a infância, né? Isso é um tema que não é tratado pela historiografia. Uma outra temática é a questão dos negros, né? Como é que foi e a gente trabalha muito mais sobre a ótica da resistência, né? Que também é um aspecto menos visitado pela historiografia. Mais recentemente isso tem mudado, mas o tema da resistência é pouco abordado. E é interessante, justamente porque eu acho que
sai um pouco daquele eixo só da vitimização, quer dizer, é uma história, claro, que nos vitimizou, mas é uma história que teve resistências o tempo todo, né? Sim, e a ditadura foi muito eficiente também, né? Sim. Não é à toa que durou tanto. Que durou tanto. Mas tem outros exemplos também, a gente falava há pouco da questão do meio ambiente também, tu disseste, né? Exato, tem assim, tem o trabalho do professor, eu não guardo o nome de todo mundo, né? A gente esquece, mas o professor Carlos Renato Caroli e o João Henrique Zanelato, que são da Unisul, de Criciúma, né? Eles descrevem o campo, a cidade, o lugar da natureza e do meio ambiente nos projetos desenvolvimentistas. Como é que a ditadura... Foi a época da chamada Revolução Verde no campo, né? Quando se começou a usar agrotóxicos aqui no interior de Santa Catarina, com tecnologia e insumos vindo... Os precursores da Monsanto, né? Sim, vindos dos Estados Unidos, soja, eles entram nos anos 60 aqui em Santa Catarina, né? E como é que a ditadura não trabalhou as questões ambientais como nós trabalhamos hoje, no sentido de preservar o meio ambiente, etc., mas como sim ela implementou algumas políticas que prejudicaram o meio ambiente. Claro. A própria urbanização das cidades, de Florianópolis, por exemplo, uma urbanização que se dá nos anos 60 e 70, quando vai se construir o aterro. Foi um desastre o aterro, né? E acho que acontece em várias capitais, né? Coisas assim muito violentas de verticalização das cidades, né? Um momento dramático. O seu trabalho específico no livro, qual foi? Organizar. O meu trabalho seria sobre a arte, né? E eu tive 2 problemas graves, um deles foi de saúde e o outro foi de roubo, né? Entraram na minha casa, roubaram meu computador com tudo, assim, e eu não conseguia tempo recuperar, mas na próxima edição, que certamente teremos, né, Fábio? Com certeza. Aí na próxima edição o meu capítulo entra. Tem também uma abordagem da questão das mulheres, né? Tem a professora Cristina Scheib, não apenas das mulheres, as relações de gênero, que inclui mulheres e homens, né? A professora Cristina Scheib, que é da UFSC, e o professor Vanderlei Machado, que atualmente está na Federal do Rio Grande do Sul, mas que ele é formado aqui, né? Eles trabalham gênero e militância de esquerda. Como a mulher, apesar de ter sido muito atuante no movimento de resistência, nas organizações que tinham na época, a mulher era discriminada, inclusive, pela própria esquerda, né? E como o homem também teve problemas sexuais, de violentação sexual, né? Por parte dos órgãos de repressão. Né? O professor Vanderlei também ele trabalha, inclusive, com o livro do Salim Miguel, as experiências que o Salim Miguel teve no livro 1º de Abril, né? Que brevemente será traduzido para o francês. Já foi traduzido. Já foi traduzido. Já foi pela traduzido. Luciana. Então também se trabalha essa questão do gênero, que foi diferenciado. Né? Falávamos antes também que nos anos 60 e até início dos anos 70, apesar de não haver um movimento feminista como hoje, né? Não haver está horrível, né? Não tá bem. Certo, professora? Aprovado, segue em frente. Aprovado. Apesar de não ter ocorrido o movimento feminista nos anos 60, já havia algumas mulheres que eram vanguarda, né? Que tinham algumas preocupações, embora não se vissem como feministas, né? Sim. E tudo isso aparece como histórias relatadas no livro, né? Eu acho bacana essa ideia das histórias na ditadura, né? Porque não é apenas uma história da ditadura, mas são histórias título, na né? ditadura. O título faz todo sentido, é do professor Reinaldo Long, o título. Faz todo sentido, são histórias na ditadura, não é histórias da ditadura. Sim. Né? E uma questão que o Reinaldo e eu também nos preocupamos muito foi de tratar de dar uma linguagem, porque livro de história é chato, né? Ler livro de história é muito chato. E a gente reconhece essa limitação que nós historiadores temos, né? Então a gente procurou, eu não sei se conseguimos, mas procuramos dar um tratamento gostoso. Sim. Inclusive a própria, como o livro foi pensado, são capítulos curtos, são 20 páginas, 25 páginas,
para que a pessoa leia um capítulo que lhe interesse e compreenda um pouco daquilo. Daquele a gente tema e tal, quer atingir um público leitor não apenas acadêmico. A gente não está escrevemos também, o livro está sendo utilizado nas aulas de história, dos cursos de graduação, etc. Mas que um público leitor, né, fora da universidade consiga ler o livro e dizer, poxa, foi assim que funcionou. A gente precisa saber como aconteceu o golpe aqui, né? Porque Sim. ele aconteceu aqui. Sim. Então, uma das preocupações do livro também foi de dar um tratamento... Acho que a gente podia falar um pouco sobre um dos temas que o livro aborda, que é a relação da ditadura com os estudantes, não é? E Florianópolis, em particular, foi cenário de um episódio muito conhecido, que é a Novembrada, né? Então, nós estamos muito ligados afetivamente, né? Só quero dizer também que tem o do movimento indígena, que foi muito interessante, escrito pelo professor Clóvis Briguente e pela Luísa Tombini, como é que a ditadura atuou deliberadamente nos movimentos indígenas. Eles fizeram congressos de resistência aqui em Santa Catarina, né? Mas depois vamos ver dos estudantes. Em um minuto a gente vai ter que falar sobre isso. Em um minuto dos estudantes. Foi escrito pelo Celso Martins, né, que viveu a época como estudante, né? E ele aborda não só o episódio da Novembrada, que foi em 1979, né, que foi quando o Figueiredo veio visitar aqui e que foi uma manifestação imensa que ocorreu aqui. Foi um dos primeiros atos assim explícitos de resistência à ditadura no Brasil, né? Ou pelo menos que tivesse esse caráter de movimento de massa. Já na redemocratização, né? Porque é 79 já. Mas quando já dava para ter movimento de massa, né? Entendi, exatamente isso. Foi o primeiro ato no Brasil, e aí os caras dizem, pô, mas a gente não podia ser preso, já estava numa... na abertura, não podia nos prender, né? E então o Celso trabalha a questão não só desse período, mas também no período anterior, né, de 64 a 68, depois de 68 a 74. Os anos mais duros. Que foi o ano da violência mesmo, da repressão, das mortes. Do que acontece aqui, né? Então a gente convida o espectador a conhecer essas histórias na ditadura, não é? É um livro de fato escrito numa linguagem ágil, muito acessível. Tem um diálogo mais fácil, né? Claro. Com o leitor, né? E a gente volta daqui a pouco com a Sônia Felipe para falar sobre poética e experimentação animal.